A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, mais um dia de propósito, né? Nós estamos aqui nessa tarde de segunda-feira, primiciando ao Senhor. Para quem ainda não conhece, esse propósito é algo que Deus colocou no meu coração, né? De todo início de semana, na segunda-feira, nós estarmos buscando um direcionamento de Deus dentro da sua palavra, né? Então, para você que ainda não conhece, ou se você já conhece esse propósito que Deus colocou no meu coração, eu quero te pedir o seu apoio para que esse canal cresça ainda mais e que a palavra do Senhor alcance mais vidas ainda conforme a vontade do Senhor. Se você já é inscrito, ótimo, eu sei que você já compartilha, mas se você ainda não é inscrito neste canal, que é de reflexão e meditação na palavra do Senhor, eu quero pedir o seu apoio. Clica lá, vai lá, se inscreve e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas segundo a vontade de Deus, amém? Como de costume, meus irmãos, o Espírito Santo, ele coloca o assunto do vídeo ao meu coração, né? E esses dias o Senhor vem falando ao meu coração sobre ordem e sobre organização. Então o assunto do vídeo de hoje vai ser: Deus é Deus de ordem e Deus de organização, amém? Mas antes de nós darmos início à leitura na palavra do Senhor, para quem já quiser se organizar para estar lendo junto comigo, tá lá em Isaías 38, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo lá em Isaías 38, a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos, entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero te convidar a orar comigo, entregar esse momento a Deus, porque nós sabemos que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. E nós vamos buscar na palavra dele essa orientação para a nossa semana, né? Para hoje e para os demais dias da nossa semana, amém? Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero entregar, Senhor, esse momento, Pai, de propósito, Pai, diante da Tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, os nossos erros, e segundo a Sua misericórdia e a Tua bondade que não tem fim, meu Pai, que o Senhor se manifeste a nós através da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo que nós precisamos da Tua presença, Pai, e nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso, manifesta, Espírito Santo, a revelação da Tua palavra a nós. Fala conosco, Pai. Nos dê uma direção para essa semana, Pai. Porque nós carecemos, Pai, de ouvir, Pai, um conselho Teu. Porque nós somos dependentes, Pai, desse direcionamento que está na Tua palavra, Pai. Por isso, abençoe, Senhor, esse período de propósito, Pai. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, Pai, para que nós venhamos entender que sem a Tua presença não tem como, Deus. Sem a Tua direção não tem como, Pai. Por isso, fica conosco, Pai. Abençoe, Senhor, a minha vida, a minha família e a vida de cada um dos meus irmãos que vai estar recebendo esse direcionamento do Senhor através dessa palavra, nesse propósito, primiciando ao Senhor, Papai. Em nome de Jesus eu te peço, se manifeste, ó Deus, porque nós declaramos que somos dependentes de Ti e precisamos, Pai, da Tua direção. Em nome de Jesus, aleluias. Aleluias, graças a Deus, nós já oramos, né? Vou só relembrar o assunto do vídeo de hoje, né? Que é Deus de ordem, Deus de organização. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor para não ficar só nas minhas palavras, porque não é acerca do que eu penso, não é acerca do que eu acho, é acerca do que a palavra do Senhor tem de ensino para nós nessa tarde, amém? Vamos ler então Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. E disse: Ó Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor trazendo ensino para nós, né? Se a gente for analisar o contexto dessa época, aqui o profeta Isaías vai até o rei Ezequias levando uma ordem de Deus, né? Levando um recado de Deus, porque os profetas ali naquela época era como se fosse o próprio Deus falando, né? Então a incumbência daquele profeta, do profeta Isaías, era levar um recado de Deus até aquele rei. E que recado era esse? Naquela época, Ezequias, ele estava ali com uma doença
mortal, né? E o profeta Isaías vai até ele, né? Ele já estava doente, aí o profeta Ezequias vai até ele levar um recado, e o recado é: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Então, se a gente for trazer hoje para o nosso contexto, para a nossa realidade, porque a palavra do Senhor, ela é atual, ela serviu lá nos tempos passados, antes de Jesus, ela serve para nós hoje e ela vai servir no futuro. Vamos imaginar hoje, então, se fosse no nosso contexto, né? Imagina Deus, né? A palavra do Senhor hoje é a presença de Deus falando conosco. A palavra do Senhor é a voz de Deus falando conosco, certo? Imagina hoje a palavra do Senhor falando conosco, né? Olha, põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Hoje Deus está falando conosco. Não é que nós vamos morrer daqui a pouco, não. Não entenda mal o que eu estou falando. O Senhor está trazendo uma necessidade urgente de nós colocar a nossa casa em ordem, porque nós temos duas certezas. Se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós temos certeza de salvação que não é por nossas obras. E nós temos uma outra certeza, que um dia esse corpo nosso físico, ele vai tombar ao pó. Amém, meus irmãos? Vocês concordam comigo? Diante do que está escrito na palavra do Senhor, nós temos essas duas certezas. Então, imagine esse contexto até nós hoje, né? A palavra do Senhor falando conosco. Ó, pastora, põe a sua casa em ordem. Nós temos essa necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Quando o profeta Isaías levou esse recado até o rei Ezequias, qual que foi a atitude do rei Ezequias? Ele orou, né? Ele orou, a palavra do Senhor fala que ele orou. Ele virou para a parede, né? Ele chorou, ele se pranteou, ele se humilhou diante do Senhor, e o Senhor ouviu o teu clamor. E hoje, qual que é a nossa atitude diante do que Deus está falando para nós? Ele está trazendo um alerta para nós. Diante de tudo que nós estamos vivendo, do cenário que nós estamos vendo no mundo, nós sabemos que nós não somos daqui, o Senhor está trazendo um alerta para nós. Pastora Tatiane, põe a sua casa em ordem. Deus está trazendo um alerta para nós que estamos participando desse propósito, e aonde esse vídeo vai chegar, ele está dizendo para nós: meus filhos, põe a sua casa em ordem. E se ele está dizendo é porque nós temos a necessidade de colocar a nossa casa em ordem. Então a atitude do rei Ezequias diante daquela ordem de Deus foi de se humilhar. E a mesma atitude deve ser nossa, deve ser essa também, de se humilhar. Naquela época, né, então o rei Ezequias, ele se humilha. E antes do profeta sair daquelas imediações ali do palácio, o próprio Deus ordena que o profeta Isaías retorne até o rei, porque o pranto do rei Ezequias subiu até Deus. Então esse pranto nosso de arrependimento, de clamor, de sinceridade diante de Deus, deve subir como aroma suave até as narinas do Senhor no seu trono. Que o Senhor venha entender que a nossa humilhação é verdadeira, porque se nós formos olhar, o Senhor quer de nós, não que nós venhamos rasgar as nossas vestes, mas que nós venhamos rasgar o nosso coração. Então o Senhor quer que nós venhamos colocar a nossa casa espiritual em ordem. E o que seria isso espiritual? Deus está pedindo para nós preparar a nossa casa espiritual e também a nossa casa familiar. Né? Deus está nos trazendo esse ensino sobre essa necessidade. Coloca as coisas em ordem, porque Deus é um Deus organizado. E o que foi, pastor, o erro daquele rei naquela época, do rei Ezequias? Né? Eu acredito, segundo o que eu li na palavra do Senhor, que aquele rei, ele se orgulhou muito das posses, dos arsenal de guerra que aquele povo tinha, das riquezas. Tanto que a palavra do Senhor fala que em um dado momento, ele mostra ali os seus tesouros aos mensageiros babilônicos. E hoje o Senhor está nos instruindo a nós termos cuidado para quem nós deixamos aberto para ver esse tesouro que nós temos. Né? E se nós estamos valorizando de certo esse tesouro tão precioso que é a vida eterna que o Senhor nos dá, que é a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então naquela época o rei Ezequias, ele não se atentou, ele não teve discernimento. Ele não guardou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E ele pode ter se orgulhado daquelas conquistas. Então o Senhor também está trazendo a atenção para nós a não nos orgulharmos daquilo que nós conquistamos ao longo do caminho, mas que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem. O nosso Deus é um Deus de organização. E o Senhor está nos chamando a atenção para nós definirmos o que é prioridade em sua vida. Organize segundo a prioridade, segundo o que é mais importante para você. Organize suas rotinas por ordem de prioridade. Muitas vezes, irmãos, a bagunça do externo, sabe tudo isso que é visível externamente?
que nós podemos ver, às vezes está em desordem a organização da nossa casa, às vezes o nosso guarda-roupa desorganizado, às vezes a nossa rotina externa desorganizada, pode apontar o nosso interior, uma bagunça nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e até mesmo no nosso espiritual bagunçado. Então, o externo, muitas vezes, reflete aquilo que está dentro de nós, que precisa de uma organização. Né? E eu pergunto, será que nós temos metas e objetivos claros? Ou será que nós estamos vivendo de qualquer forma, esperando vir o próximo dia, e aí conforme o próximo dia vem, a gente não tem as nossas metas traçadas, as nossas rotinas traçadas, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que projetar. Lá na palavra do Senhor, no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 28, fala assim, ó: se projeta alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E como que nós estamos vivendo? Como que está a organização do nosso dia? Porque muitas vezes o ambiente externo que nós estamos, às vezes atrapalha até o nosso espiritual com Deus. Porque Deus, Ele é Deus de organização. Nós vemos na palavra do Senhor no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Né? E o que é que nós temos fé que vai acontecer? Se nós não estamos traçando meta, se nós não estamos organizando as nossas rotinas, se nós não estamos organizando os nossos afazeres por ordem de prioridade. Em que é que nós estamos crendo se nós não estamos organizando a nossa rotina? Nós vemos exemplo na palavra do Senhor que Deus é um Deus de organização. Lá em 1 Coríntios está escrito, no capítulo 14, no versículo 33, diz assim: Deus não é Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz. E como que nós vamos nos encontrar dentro de uma bagunça, irmãos? Então o Senhor está pedindo para nós organizar a nossa casa física também, aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, isso é a organização da nossa casa, a organização do nosso lar. Mas para nós não esquecer que o mais importante é a nossa vida espiritual com Deus. Será que a nossa vida espiritual com Deus está sendo organizada? Porque Deus é Deus de organização. Nós vemos na palavra do Senhor que Deus é um Deus de ordem, Deus de paz, e Deus não é um Deus de confusão. Na criação nós vemos um Deus organizado. Na palavra do Senhor, se a gente for ler lá em Gênesis, Deus no primeiro dia ele cria ali a luz e as trevas. A luz ali significando o dia e as trevas a noite. Nós vemos ali o Senhor no segundo dia, ele cria céus e água, o firmamento no céu para separar as águas de cima das águas de baixo, segundo o mar. Nós vemos Deus ali no terceiro dia criando a terra e a vegetação. Nós vemos Deus ali no quarto dia, ele criou sol, lua e as estrelas. O sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Deus no quinto dia, ele criou peixes e aves. No sexto dia, ele criou os animais e os seres humanos. Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança para dominar sobre a terra, para governar, para liderar. E no sétimo dia ele descansa. Então nós vemos na criação um Deus organizado. Então em cada dia ele fez algo de acordo com a prioridade que ele entendia ali. E nós, como que nós estamos organizando a nossa vida? Será que nós estamos criando uma rotina dos nossos dias segundo a prioridade? Deus está perguntando para nós hoje, qual que é a sua prioridade? Como que vocês, porque a palavra de Deus também serve para mim. Como que você, pastora Tatiana, está organizando os seus dias? O que é que você tem de meta? Como que você imagina que vai estar a sua vida daqui 2, 3, 5 anos? O que é que você está planejando para daqui a esse tempo? É claro que nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer daqui a instantes, daqui a minuto, porque a nossa visão ela é limitada, nós não somos sabedores de todas as coisas, mas nós não somos impedidos de projetar, de organizar, de planejar, porque nós lemos aqui o que está escrito na palavra do Senhor. Se projeta algo, a luz do Senhor brilhará sobre ti. Porque a nossa vida espiritual também ela tem que ser projetada. Nós aprendemos, irmãos, ou por um impacto muito grande nas nossas emoções, ou então nós aprendemos pelo ato de repetir. Até o nosso devocional, se nós criarmos ali todos os dias pela manhã, eu não sei qual é o horário que você costuma ler, fazer esse devocional, nós vamos criando esse hábito, né? Nós precisamos criar esse hábito de fazer o devocional, de buscar uma orientação dentro da palavra do Senhor, tem que ser algo rotineiro como as refeições, como a necessidade de tomar um café, como o almoço, essa refeição tão importante, né? Como a janta,
Todo dia nós precisamos nos alimentar. E não tem que ser diferente a nossa vida espiritual. Na lista de prioridades da nossa organização da semana, o nosso espiritual, ele vem em primeiro lugar. Porque o nosso espiritual, ele tem que estar bem diante do nosso Deus. Nós temos que ter uma vida espiritual em movimento. A nossa fé, ela tem que estar ativa. A nossa fé, ela tem que estar em movimento. E a palavra do Senhor fala que a nossa fé, ela é aumentada através de meditar na palavra do Senhor. Então, a nossa vida espiritual tem que estar organizada. E através da nossa vida espiritual, o meio onde nós vivemos também tem que estar organizado. Se nós for buscar mais um exemplo na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, também nos mostra aqui um exemplo de que Deus é um Deus organizado. Fala assim, ó: tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. E eu quero te perguntar nessa manhã, segundo o que o Espírito Santo colocou ao meu coração, colocou para nós, né? Porque eu também preciso do que está sendo ensinado aqui na palavra do Senhor. A nossa casa está em ordem? O ambiente em que nós vivemos, com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, está em ordem? Os nossos afazeres, as nossas rotinas, nós criamos uma ordem do que é prioridade para nós fazermos nos nossos dias, ou tá tudo bagunçado? E a nossa vida espiritual, como tá? É o Senhor nos perguntando, como tá a nossa vida diante da presença dele? Se fosse o profeta falando conosco hoje, porque hoje é a palavra, é a mesma coisa, a palavra de Deus falando conosco. Hoje Deus está perguntando para nós: pastora, como que tá a sua vida? Irmãos, irmãs, como que tá a sua vida? E o Senhor está dizendo: olha, analisa como que está a sua vida. A palavra do Senhor fala para nós mesmos nos analisar. Como que tá as minhas rotinas? O que é que eu tenho de prioridade que eu vou fazer primeiro? Qual é a prioridade que eu devo colocar como minha primeira tarefa do meu dia? O que é prioridade? O meu primeiro ministério, a minha vida espiritual com Deus, o meu lar organizado, o meu trabalho organizado, as minhas contas em dia, o meu nome organizado? Será que a nossa casa espiritual está organizada? Porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Será que o nosso interior está organizado? Será que as nossas emoções estão organizadas? Porque Deus é Deus de organização. É o que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias. Filha, coloca a tua casa em ordem. Deus tem coisas sobrenaturais para nós, irmãos. Mas às vezes as nossas coisas estão tão bagunçadas que às vezes a bênção não chega até nós porque nós deixaríamos escorrer pelos nossos dedos, porque nós ainda não organizamos aquilo que precisa organizar. Então o Espírito Santo está ministrando. Eu sinto a presença de Deus aqui comigo. Ao falar isso, ao deixar esse assunto nesse vídeo, o Senhor está falando: coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida espiritual, coloque a sua vida física, a sua vida familiar, o seu ministério, o propósito que o Senhor pôs em suas mãos em ordem. Porque o Senhor quer nos abençoar. Mas às vezes, se Ele liberar essa bênção, tá tudo em desordem, nós não vamos saber administrar aquilo que Ele quer liberar sobre nós. Então o Espírito Santo nessa manhã está chamando a nossa atenção. Filha, filho, coloque o que tiver em desordem em ordem. Coloque, porque esse ano vai ser o ano do cumprimento da promessa. Mas como eu já falei sobre isso, a palavra do Senhor já falou comigo sobre isso, eu já ministrei sobre isso. Existem promessas que dependem de uma atitude humana para acontecer. E tem coisas que Deus quer derramar sobre nós que dependem de uma atitude nossa para poder acontecer. E esse ano o Senhor já declarou sobre nós, sobre a igreja, que esse ano é o ano do cumprimento da promessa, é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas essas promessas condicionais dependem de como nós reagimos diante do que Deus nos instrui. E hoje a instrução de Deus para nós é: coloque a sua casa em ordem. Analise o que precisa ser modificado. Analise o que precisa de arrependimento. Analise o que precisa ser feito de forma diferente. Analise e organize as suas rotinas. Coloque a sua casa espiritual e física em ordem, porque o Senhor quer derramar a bênção sobrenatural sobre as nossas vidas. E a resposta, talvez, para alguém que ora perguntando: Senhor, por que essa bênção ainda não chegou? Talvez esse vídeo responda. Às vezes as bênçãos do Senhor maiores ainda não nos alcançaram. Não nos alcançou ainda, porque o Senhor está requerendo de nós uma ordem das coisas segundo o grau da sua prioridade. Então a palavra de Deus para nós é: coloque a sua casa em ordem.
Organize as suas coisas, as suas rotinas, os seus afazeres, as suas tarefas, trace meta, projete as suas coisas, sonhe, projete, porque nós não somos proibidos de projetar, nós não somos proibidos de traçar metas, nós não somos proibidos de sonhar. E a palavra do Senhor nos diz que se nós projetarmos, a luz do Senhor brilhará nos nossos caminhos. Então que a luz do Senhor brilhe nos nossos caminhos. Eu quero deixar isso como palavra profética, na autoridade de Deus, que a luz do Senhor brilhe nos nossos caminhos, que nós venhamos analisar o que a palavra do Senhor está nos instruindo e que nós venhamos colocar a nossa casa espiritual em ordem, a casa que é morada, que somos nós, templo e morada da presença de Deus em ordem. Que nós venhamos priorizar o que é espiritual, porque a palavra do Senhor nos ensina 2 grandes mandamentos. A Deus, ame a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Então que nós venhamos colocar esse primeiro mandamento em sua ordem de importância, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, né? Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós venhamos tomar posse dessa palavra tão rica e que nós mesmos venhamos analisar a ordem das coisas na nossa vida e o que tiver em desordem, que o Espírito Santo venha falando conosco, para que nós venhamos corrigir e colocar em ordem, em nome de Jesus, amém? Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Paizinho querido, por essa palavra tão rica. Nos ensina, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Eu sou apenas instrumento e trouxe a tua palavra, mas é o teu Espírito Santo quem convence o homem. É o teu Espírito Santo quem toca, Pai, na minha vida e nas vidas dos meus irmãos e irmãs que vai estar vendo esse vídeo. É o teu Espírito Santo, Paizinho querido, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo, mostre para nós com clareza aonde está a desordem na nossa vida. E nos ensina a organizar, papai, uma rotina dos nossos dias, Pai, na prioridade certa, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe entrego esse dia, Pai. Em nome de Jesus, papai, que a tua palavra que não volta vazia seja ministrada aos corações, também ao meu coração. Que o Senhor revele a nós, papai, esse entendimento que vem através do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abra, Pai, o nosso entendimento, abra o nosso coração, papai. Porque eu sei que hoje o Senhor nos dá uma oportunidade de nos organizar, papai. E de nos preparar para a vinda do Senhor, papai. Para a vinda de Jesus que vai buscar a tua igreja, a tua noiva, pai. Que nós venhamos viver uma vida, papai, de preparação até que o Senhor volte para buscar os teus, papai. Porque o principal objetivo da tua palavra, Pai, é de nos preparar para a volta de Jesus, papai, é colocar em ordem a espera do noivo que vem buscar a tua noiva. Por isso, Espírito Santo, ministra aos nossos corações a necessidade de cada um, Pai, porque às vezes a minha necessidade é uma, mas a do meu irmão que está ouvindo esse vídeo é outra. Então que nós mesmos venhamos a nos analisar nós mesmos, e que teu Espírito Santo, conforme a necessidade de cada um, venha nos tocar, papai. Senhor, eu te louvo por esse alimento tão rico. Eu te louvo por esse privilégio, Pai, de ouvir a tua palavra, de meditar nela, de receber o conselho do Senhor, Pai. Obrigado pela tua bondade que não tem fim. Obrigado pelo alimento de hoje, Pai. Segura em nossas mãos e caminhe conosco, nos ensinando todos os dias, Pai, a ser pessoas melhores, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Jesus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Graças a Deus eu tomo posse dessa palavra tão rica, desse alimento tão precioso, né? Que a presença de Deus seja abundantemente com cada um de vocês, aonde vocês forem, né? Até o próximo dia de propósito, até a próxima segunda-feira. Fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias.